Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salmo 78, versículos 3 e 4, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, e não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Amados, esse texto ele vem chamar a nossa atenção a fim de não negligenciarmos as futuras gerações, a estarmos atentos para que a palavra do nosso Deus, a mensagem do nosso Deus, o conhecimento do nosso Deus, de fato e de verdade, ele chegue às gerações futuras, às novas gerações. O salmista Asaf, ele reconhece essa necessidade e então ele chama, ele conclama para que o povo de Deus nunca se canse, nunca deixe de contar aos seus filhos, às próximas gerações, a história dos atos redentores do Senhor. Por isso ele enfatiza o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, e não o encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração. Portanto, o nosso desafio é contar às gerações futuras, às próximas gerações, aos nossos filhos, aos filhos dos nossos filhos, os grandiosos e maravilhosos feitos do Senhor nosso Deus. Em primeiro lugar, o salmista enfatiza: contaremos à vindoura geração. O que ele contaria, o que o povo de Deus deveria contar à vindoura geração? Ele fala: os louvores do Senhor. E é interessante que o verbo contar aqui, no original, ele tem o sentido de contar, de declarar de maneira intensa e de maneira frequente.
A instrução a ser passada às gerações futuras deve levar em conta os louvores do Senhor Deus. Ou seja, as futuras gerações precisavam não somente louvar ao Senhor, mas reconhecer a razão e o porquê de louvá-lo. Deveriam exaltar ao Senhor, deveria cantar louvores ao Senhor por meio de cânticos e de hinos de louvores e adoração ao Senhor Deus. Em segundo lugar, o salmista enfatiza: cantaremos, ou melhor, contaremos à vindoura geração o seu poder. As gerações futuras, as novas gerações, precisavam conhecer o poder de Deus, precisavam ouvir dos atos poderosos, dos grandes feitos que Deus havia realizado na vida do seu povo, na redenção do seu povo. Portanto, o poder de Deus deveria ser conhecido das novas e futuras gerações. Elas precisavam saber da força e de quão poderoso é o Senhor Deus. Por isso, o salmista conclama: contaremos à vindoura geração o seu poder. E, em terceiro lugar, o salmista enfatiza: contaremos à vindoura geração as maravilhas que o Senhor fez. As novas e futuras gerações precisavam não apenas aprender a louvar ao Senhor, não apenas saber, do poder e da força do Senhor, mas elas também precisavam ter conhecimento das maravilhas que o Senhor fez na vida do seu povo, na história da redenção do seu povo. As maravilhas do Senhor, as maravilhas que Ele fez, deveriam ser contadas, a fim de que fossem disseminadas, propagadas nas famílias e assim pudessem alcançar os corações das gerações vindouras e futuras. Mais do que tudo, precisavam saber das maravilhas que o Senhor fez. Por exemplo, que o povo de Deus havia sido liberto do Egito com mão poderosa do Senhor por meio de maravilhas. Saber também que Deus havia aberto o Mar Vermelho e o seu povo pôde atravessar a pés enxutos. Precisavam saber que Deus deu uma terra prometida. Deus executou e cumpriu a sua promessa, dando ao seu povo uma terra que mana leite e mel. Então, amados, por isso o salmista Asaf, ele conclama o povo de Deus a nunca se cansar de contar a antiga história dos atos poderosos e redentores do Senhor na vida do seu povo. Esse é o desafio que pesa sobre nós também. Nós que fomos alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Se você já foi alcançado pelo Evangelho de Jesus, se você já foi alcançado pela graça do Senhor, pela salvação de Deus em Cristo Jesus, portanto, não se cale. Conte aos seus amigos, parentes, conte. Devemos contar aos nossos filhos, devemos contar aos filhos dos nossos filhos, devemos contar às novas e futuras gerações as grandezas, o poder e a majestade do Senhor. Então, o salmista aqui, nesses versículos, ele faz um apelo, ele faz a nós um desafio. Precisamos contar às gerações futuras os louvores do Senhor. Em segundo lugar, precisamos contar às gerações futuras do poder e da força do Senhor Deus. Mas precisamos também contar
das maravilhas que Deus fez, das maravilhas que o Senhor tem feito. Você tem experimentado os grandes feitos de Deus? Você tem visto, tem podido ver na sua própria vida as maravilhas que o Senhor fez, as maravilhas que Ele tem feito? Então não se cale, conte, anuncie e fale das maravilhas do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Se você não tem experimentado uma vida com Deus, se você não tem experimentado o poder e a força do Senhor na sua vida, então peça a Ele, ore a Ele, em nome de Jesus, e certamente Ele te dará o poder, a força, a graça dEle, que fará de você uma pessoa feliz, que fará de você uma nova criação. E Deus abençoe a sua vida, que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de conhecer o Senhor, pelo privilégio de poder, ó Deus, cantar louvores ao Senhor, de poder conhecer e experimentar, ó Deus, o Teu poder e a Tua força, de poder, ó Deus, contemplar com os nossos olhos, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de lágrimas, de dores e sofrimentos, podemos sim contemplar as maravilhas do Senhor e experimentar e saber que Tu és um Deus presente. O Senhor não é Deus de longe, o Senhor é Deus de perto, o Senhor é o Deus presente, o Senhor é o Deus que age, o Senhor é o Deus de maravilhas. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.